Então, eu vou orar. Senhor, eu te agradeço por esses momentos, já por toda essa palavra que a gente pôde ter, por essa introdução que a gente recebeu da tua parte, Senhor, através do amado irmão Rocha, Senhor. Tudo, realmente tudo colabora a quem te ama, Senhor. Mais uma vez, Senhor, você se mostra presente, poderoso, onisciente, Senhor. Você sabe de todas as coisas, você sabe porque as coisas acontecem de uma certa forma e não de uma outra, Senhor. Eu quero te agradecer por isso. Eu te agradeço agora por usar, ungir cada um de nós, nos dar o teu entendimento, não somente o teu. Essa aqui é muito importante que a gente, além do conhecimento da tua palavra, Senhor, a gente tenha o teu entendimento. É isso que a gente te pede agora, Senhor. Você falou em Tiago, meu Deus, que quem te pede sabedoria, te pede entendimento, você não a recusaria. Você a daria em abundância. A gente te pede na abundância agora a sabedoria que vem do alto, o entendimento que é loucura para os homens. Porque quando a gente raciocina humanamente, Senhor, tudo se torna loucura na tua palavra. Por isso precisamos do teu entendimento. É isso que a gente te pede agora, que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler em Gálatas 3. Talvez eu não vou até o fim, mas eu quero, não vou desenvolver demais, porque eu quero dar uma passada para a gente entender tudo que a gente estava conversando agora em relação à lei, em relação à graça. Hein? Os Gálatas, estava acontecendo na Galácia, com os Gálatas, o que está acontecendo um pouquinho, não somente com a gente, mas com o povo aqui. A gente não, assim, mas às vezes a gente tem essas conversas, mas por que estava escrito assim na lei e agora já não está praticando mais? Hein? É ter esse entendimento muito bom. Os Gálatas, eles tinham recebido a visita de Paulo, fazia um tempo, na primeira viagem missionária dele, ou na segunda, acho que foi na segunda viagem missionária dele, não tenho certeza. Quando ele foi embora, uns relataram que ele estava se desviando, voltando, não se desviando de Cristo, mas voltando às origens um pouquinho, mas acrescentando Cristo às origens. Isso que a gente não pode fazer hoje. A gente tem que sair de uma religião para entrar numa outra. Não existe. Isso é muito importante. A gente estava falando na escola bíblica também disso. Religião só há duas. Tem a religião que nos religa com Deus, através de Jesus Cristo hoje, na Nova Aliança, e tem a religião da carne, que é tudo o resto, as outras crenças, as filosofias, é tudo farinha do mesmo saco. Você pega católico, adventista, tudo, Jeová, eles falam de Deus, mas é tudo farinha do mesmo saco, é fruto da carne. Os adventistas têm Ellen White, que escreveu uma biblioteca inteira, fala que profetiza, que recebeu o que Jesus não recebeu, ela recebeu para completar. A Ellen White, vocês têm que pesquisar Ellen White. Os Jeovás também interpretam como testemunho, outra coisa. Então, os católicos também têm o concílio de Niceia, que vai acima da Bíblia. Os protestantes, mesma coisa, têm os concílios deles. Eles se reformaram em 1500, mas, em vez de ficar firmes, saindo do catolicismo, quando eles se reformaram, se protestaram, não, para não ser decapitados. Eu tinha trazido uma vez isso sobre os anabatistas, para não ser decapitados, Luther, Calvino, Zwingli, todos esses reformadores, que eram ex-católicos, que não queriam mais adorar imagem, não queriam mais ter ídolos,
né? Eles acabaram aceitando continuar a pedir o dízimo, porque não podia mais aceitar o dízimo, não queriam mais batizar crianças. Aí o que aconteceu? O Estado, peraí, vocês estão pregando agora que não é mais para pagar o dízimo para o Estado? Isso não vai ficar assim, não. Pode prender, matar. Aí queria matar todos eles, hein? E muitos morreram, decapitados, enforcados. Para não ser morto, eu trouxe esse exemplo flagrante. O Zwingli, em Zurich, na Suíça, ele foi lá, não, peraí, calma, vamos conversar. Ele foi conversar de novo com a prefeitura de Zurich. Tá. Então vou continuar a pedir o dízimo, tá? Aí deixaram ele sem o matar. Mataram os outros, mais radicais, que não queriam seguir de novo o Zwingli, que estava se traindo a si mesmo. Entendeu? Então, todos eles, esses protestantes, hoje estão batizando criança, estão pedindo dízimo, tem pastores como cargo, como que se chama lá? A paróquia. Tem paróquia, pago pelos fiéis. Os filhos que vão estudar, pago pelos fiéis. Nada. É um governo, é um Estado dentro da religião. Entendeu? Então, esses aqui são todos. Tem duas religiões. É a carne. Eles estão seguindo a carne. Eles querem vida mansa, eles querem obedecer, eles querem pôr o governo dentro, porque o governo é corrupto, entra o governo na igreja. Aí a corrupção é dentro da igreja. A igreja, o corpo de Cristo, ele tem que ser separado do Estado. A gente, por exemplo, a gente poderia falar amanhã, a gente vai ajudar um orfanato. Aqui, a prefeitura tem um orfanato, a gente vai lá, vamos visitar os órfãos lá, as crianças. Aí a gente vai decidir, aí a gente vai passar pela prefeitura, porque como ela não ela é da prefeitura, por exemplo, eu vou ter que ir lá na prefeitura, falar, então, a gente poderia ajudar. Não, mas tudo bem, então a gente poderia ajudar a sua igreja também. Aí você fala, não, a gente vai ver os orfanatos, e vocês também nos ajudam com os impostos. Aí eles vêm. Onde eu estava agora, no início da pandemia, antes de eu sair, a prefeitura passou nas igrejas oferecendo totem. Sabe esse totem que você aperta com o pé ou com a mão para lavar a mão? Para álcool. Aí tem lá o nome da igreja, aí embaixo prefeitura de Itapecerica. Esse aqui é assim que começa. Você aceita esse tipo de coisa? Logo depois, um ano depois, ele já queria fechar as igrejas. Mas espera aí, vocês têm convênio com a gente. Quem mandar aí na sua igreja é a prefeitura. Vocês não recebendo dinheiro, a gente não ofereceu para vocês fazer o seu Natal lá na igreja também R$2.000? Vocês aceitaram? Porque vocês vieram. É assim que começa. A gente não pode misturar o mundo. Jesus falou, dê a César o que é de César. Paga os impostos, pronto. Não pede nada de César. Dá a ele o que é dele. Agora, ele não falou, não, vai lá no César, pede uma ajuda também. Não pague imposto. Vocês vão se pôr debaixo do jugo dele. Vocês vão ser refém dele. E não é isso que Jesus quer. Ele quer nos libertar de toda a lei. De toda, não lei humana assim que é ruim. A lei que é boa, a gente tem que ficar. Ele falou. Agora, toda a lei que constranja Cristo não é boa. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não voltar como os Gálatas. Eles queriam voltar a se circuncidar, achando que ia ser mais santo, porque teria um sinal na pele que eles são cristãos. Mas não é verdade. O sinal que a gente tem no corpo, que a gente é cristão, é o selo do Espírito Santo. Está escrito no Novo Testamento que a gente é selado pelo Espírito Santo, não pelo prepúcio. Está escrito que quem continua a se circuncidar, ele se coloca de novo debaixo da lei. Ele não foi libertado da lei, pela verdade. A verdade é Cristo. É isso que está escrito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou começar a ler, mas eu vou ler bastante rápido. Mas eu peço ao Espírito Santo, primeiramente a vocês, ter um entendimento bastante rápido, de se concentrar mesmo no texto que a gente lê, para vocês entenderem. Qualquer coisa a gente volta
outra hora em cima desse texto, talvez, né, no estudo bíblico até. Então, Gálatas, capítulo 3. A lei e a fé em Cristo, o subtítulo. É interessante esse título. Ô Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Eu pergunto, quem você enfeitiçou? Se vocês querem voltar à circuncisão, à lei, entendeu? Não podemos voltar a praticar ou a pensar que a gente vai ser humanista, ajudando tal ou tal obra. A obra está aqui. Não aqui como obra, mas como irmãos. A gente tem que ajudar entre irmãos. Parece um pouquinho um clã, mas é o clã do Senhor. A gente é selado. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Os outros não. Infelizmente, a gente não pode perder, entre aspas, nosso tempo com discípulos do capeta, com filhos do diabo. A gente tem que evangelizar. Evangelizou, recebeu a palavra, como é isso aqui? Recebeu a palavra, ótimo. É seguidor de Cristo, é discípulo, vai querer ser ensinado pela palavra, ótimo. Não recebeu, retira a bênção dessa casa e vai embora. Pronto, não é para perder tempo. É uma escolha. É por isso que quem é escolhido somos todos nós. A gente é escolhido por Deus. Agora, quem vai ser realmente eleito vai ser diferente. Todos nós somos para a eleição. Mas eleitos mesmo, quando tem gente se candidatado, todos podem ser eleitos. Mas quem vai ser no final eleito? Quem vai receber a aprovação dos votos? A gente vai ter que receber a aprovação de Deus, de Jesus, certo? Para ser eleito. Mas todos nós somos suscetíveis a ser eleitos. Fazemos parte da eleição. É isso que é diferente. Continuando. Então, vocês não viram e foram claramente ensinados, como se vocês teria visto Jesus morrer na própria cruz? Viram. Porque foram ensinados assim. Deixem-me perguntar apenas uma coisa, então. Versículo 2, né? Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Vocês receberam o Espírito quando vocês se batizaram porque creram no Espírito, porque tiveram fé em Cristo, ou porque tinham feito todas as boas obras da lei? Não! Por causa de Cristo, não? Que os libertou justamente. A gente viu uns 50 ou 100 passagens da palavra falando isso. Que era pela fé, que era pela obra da cruz, e não pela lei, antes de vocês se batizar. Versículo 3. Será que perderam o juízo? Não é? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos, que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Vocês não passam por sofrimento à toa. Eu vou reler. Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram se tornar perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagre entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Vocês creram na mensagem de Jesus Cristo ou por quê? Porque vocês seguiram a mensagem dos fariseus? Não, vocês saíram de lá. Porque o Espírito Santo lhes convenceu. Vocês estiveram errados lá. Ele os convenceu. Creram a mensagem que ouviram. Essa mensagem que veio da palavra, não dos homens. Certo? Porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creem na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão
creu em Deus e assim foi considerado justo. Não é porque ele respeitou a lei. Ele não tinha lei. É porque ele creu. Abraão não tinha lei. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem e não que seguem a lei. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos. Somos nós os gentios, não o povo eleito, escolhido, hebreu por Jesus. Por meio da fé. Por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma benção que Abraão recebeu por crer. Isso tem Gênesis 18:18. Eu não vou lá ler, porque vai demorar demais. Vocês vão lá, leiam, estudem, pedem para o Espírito Santo dar essa clareza, que desde a cabeça para o coração. Contudo, os que confiam na lei, escuta bem aí, contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, estão sob maldição. É pouca coisa? Então vão confiar na lei. Vão querendo fazer as coisas da lei. Estão sob maldição. Não volte para trás, de jeito nenhum. A gente está na nova aliança, tem que ficar na nova aliança. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela, e também então será julgado por ela. Se vivemos pela lei, para a lei, a gente será julgado por ela, e não por Cristo, não pela fé. Mas Cristo, no versículo 3, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele não falou que era a lei a maldição? Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. A lei não consegue fazer isso. A lei consegue pegar sobre si a maldição dos nossos pecados? Não. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus foi. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma benção de Abraão, os gentios que somos nós, para que recebêssemos pela fé, não pela lei, o Espírito prometido a Abraão. Qual é essa promessa que ele recebeu? Irmãos, apresento-lhes um exemplo de vida diária. Olha como é importante. Irmãos, isso há 2000 anos. Ele estava falando: eu estou lhe apresentando um exemplo de vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável. Isso que eu estava falando agora há pouco. Ninguém pode acrescentar ou revogar nada numa aliança. É uma aliança que a gente fez, é um pacto. Acabou. Não tem como mudar isso. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem, agora veja bem, observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, no plural, como se fosse uma referência a muitos, mas se a seu descendente ou a sua semente. Isto é Cristo. Quem é essa semente, seu descendente? É Cristo. Ele já estava falando isso para Abraão, Deus. Na aliança que ele fez com Abraão, ele já revelou a Cristo. É isto que quer dizer a lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois, nesse caso, a promessa seria quebrada. A promessa que ele falou, que a descendência seria Cristo, a vir.
o porvir. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. Veja bem, mais uma vez. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa, ela viria pela lei. Simples. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Isso está em Romanos 5:20. Não vou ler também não. Mas podem ler aí em Romanos 5:20. Qual era, então, o propósito da lei? Qual era, então, esse propósito da lei? Se ela foi dada para ser revogada? Não revogada, mas cumprida, hein? Ela foi acrescentada à promessa para o quê? A promessa que é a fé, hein? Ela foi acrescentada à fé. A gente pode ler promessa como se fosse o termo fé, para mostrar às pessoas seus pecados. É exatamente o que a gente viu também no último culto, que a lei foi feita para nos dar a gravidade do nosso pecado, para nos mostrar a gravidade do nosso pecado. Vou repetir. Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada à fé, à promessa, para mostrar às pessoas, para a gente, seus pecados, nossos pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido, Abraão, que é nem mais nem menos que Jesus. Por meio de anjos foi prometida a lei, foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, não é mesmo? E Deus é um só. Então, por quê? Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? Não, de maneira nenhuma. Eu queria tanto poder ler aqui embaixo, na Bíblia Spurgeon, tem aqui, eu vou ler rapidinho. Você pode, quem tem as Spurgeon pode ler o parágrafo de direito, embaixo. Amados, embaixo, lá na página 1365, embaixo. Na 1365. Lá embaixo, à direita, a parte de direita. É só um comentário dos Spurgeon, mas é tão interessante, tão esclarecedor. Amados, afastam-se da religião que tem pouco de Cristo. Afastam-se quando eles não falam muito de Cristo, mas de conceitos de igreja, de templo, de homem. Cristo deve ser o alfa e o ômega, o início e o fim, o primeiro e o último. A religião que é composta de nossos feitos, nossos sentimentos e vontade é uma farsa. Nossa religião deve ter Cristo como fundamento. Cristo, não a lei. Cristo como a pedra angular, não Pedro. Muitos falam que é Pedro. Não é? Cristo como a pedra superior. Antes da Bíblia é Cristo. Não é um conceito, um concílio de alguma religião. E se não estiver baseado, alicerçado, ancorado e assentado sobre ele, Cristo, nossa religião é vã. Nossa religião é vã. Não existe religião que vale a pena, que salve, se não for a de Cristo. Paulo questiona se qualquer um para quem Cristo fora comandante poderia ser enfeitiçado, e penso que se Cristo é realmente assim para as suas almas, vocês não se desviarão através do erro, mas Cristo crucificado os manterá firmes. A gente não poderá se deixar enfeitiçar se a gente realmente se baseia em Cristo, na pedra que é Cristo, no alicerce que é Cristo, e não coisas antigas, coisas que a gente tinha que fazer no nosso esforço próprio para poder conseguir. A gente sabe que a gente não consegue. O que Cristo fez, a gente não consegue completar com o nosso esforço. Então não é a lei que vai completar isso. A gente não vai conseguir. A gente pode andar de joelho 10 quilômetros, não vai completar 1 milímetro o sacrifício de Cristo. Porque se Cristo não tivesse feito a coisa completa, inteira, então tem gente que poderia se salvar sem ele.
Isso aqui não pode ser possível. Eu vou continuar lá na outra parte. A gente chega já no final. Como a gente teve um preâmbulo meio longo. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. É só se deixar, se colocar debaixo da lei. Tá bom, é fazer a coisa certa. São os humanistas. Quem é humanista quer fazer não, porque eu sempre fiz a coisa certa. Eu não tenho pecado, sempre ajudei os pobres, ajudei ali, eu pus todo o meu dinheiro ali, mas eu não fiz nada por Cristo. Minha vida não é baseada no Salvador, ela é baseada na lei. Pronto, fez tudo certo, segundo a lei manda. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. É o que você leu em Romanos 8. É a verdade vos libertará. A verdade é quem? Quem é a verdade? Cristo. Nos libertará. Porque nós somos presos na lei. Os que estão. Apenas pela fé em Jesus Cristo. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível na época da lei, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Não tinha outra coisa. A gente tinha que seguir, quer dizer, a gente não, os que seguiam, os que viviam nessa época, tinha que seguir a lei. Foi ela que veio primeiro, para mostrar como a gente era ruim, para nos mostrar como a gente era pecador, como somente Jesus Cristo poderia nos libertar. Sem isso, a gente não teria poder ter tido essa revelação. Até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo, não depois. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Tchau! Esquecemos a lei. Não precisamos mais como guardião, não comum. Sendo pessoas honestas, que não matam, que não roubam. Isso é óbvio. Jesus Cristo falou tudo isso. Ele falou, eu lhes dou um novo mandamento. Amem seus inimigos. O que não está na lei. Entendeu? Pois todos vocês são filhos de Deus. Por meio de quê? Da fé em Cristo Jesus, não da lei. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo, não da lei. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso eu peguei essa aqui até no sermão, no próprio batismo, né? Eu falei isso. E agora que pertence a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão. Vocês querem ser filhos de Abraão de verdade? Abraão que creu pela fé que Jesus era a semente dele por vir. Herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Que ele fez essa promessa a Deus. Que a semente dele seria Jesus. Entendeu? Porque ele teve um pacto com Deus. Jesus deu essa profecia para ele. Para Moisés, ele falou 400 anos, as 4 gerações, e tudo se revelou certo. E Deus fala em outros lugares, eu nunca errei. Não, Jesus fala de Deus. Meu pai nunca errou uma profecia. Nunca errou nenhuma. Entendeu? Então, não há dúvida de quem é Cristo. Não há dúvida que se ele fala que a gente tem que se libertar da lei, que a gente tem que se libertar do sábado, que a gente não pode continuar a honrar hipocritamente o sábado, mas não amar o seu próximo, o que eles não faziam. Ele falou, eu tenho um novo mandamento, que é o amor.
ame os seus inimigos. Isso era da lei. Eu veio para vos libertar da lei. Então vamos ser libertos da lei. Eu creio que a gente realmente foi liberto pelo esse ato de amor que ele fez na cruz. E vamos, então, aproveitar dessa conscientização, desse ato de amor, que a gente vai lembrar como Jesus é nosso alicerce. E a gente vai cear tomando o vinho, o pão. Vou pegar sempre essa parte que eu gosto de pegar lá de Coríntios. A gente sabe tudo isso de cor, mas é sempre bom ler na palavra. Porque a gente vai repetindo as coisas de cor, pouco a pouco a gente vai distorcendo. Então, é bom sempre ler na palavra. Aí ele fala assim: pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. É Paulo falando, né? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse. Então vamos pegar o pão, o vinho, que é o corpo, e a carne. A carne é o sangue. A carne é o sangue de Jesus. Hein? Vamos nos lembrar dessa maravilhosa aliança que Jesus Cristo fez com a humanidade, com quem quer realmente ser filho de Deus, abandonar essas práticas de fariseu, de religiosidade, e não de religião, que religa com Deus, mas que é religiosidade, que é a prática de qualquer tipo de ensinamento humano. E vamos nos religar com Deus através de Jesus Cristo, que só tem um Senhor, só tem um intermediador que nos religa entre Jesus Cristo, que nos religa entre Deus e a gente, que vai nos redimir também dos nossos pecados. Então vamos lembrar desse sacrifício, sabendo que em lembrança, isso não é a carne de Jesus, é um símbolo. A gente se lembra da carne que sofreu na cruz por nós, que ele endossou os pecados, perdão, ele endossou os pecados no nosso lugar, através da crucificação e do sangue que correu. Então vou ler aqui. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo entregue para você. Para vocês. Façam isto em memória de mim. Então, Senhor, a gente reconhece nesse pão o teu corpo, o teu sacrifício, Senhor. A gente reconhece a promessa dessa nova aliança que veio sobre nós. Nos fomos agraciados por ti, Senhor. Nós recebemos a graça, nós fomos libertados, Senhor. Você nos libertou, Senhor, da lei, nos libertou de todas as alianças anteriores, Senhor, para nos colocar debaixo dessa tua graça, dessa aliança que você fez através do teu corpo, que foi crucificado na cruz, Senhor. A gente, através desse pão, quer nos lembrar como você mandou, Senhor, que nós nos lembremos desse ato de amor que o Senhor fez na cruz por nós, sem nos pedir nada em troca, a menos do arrependimento e do amor. Em nome de Jesus, podem tomar agora esse pão em lembrança. E depois, em seguida, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Então, quando a gente fala da nova aliança, este cálice é símbolo, representação desse novo pacto que Jesus fez com a humanidade. Para quem
quer realmente o tomar como Senhor e Salvador, é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que eu beber. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de volta. Então, Senhor, a gente te agradece pela essa nova aliança, pelo sangue que você derramou na cruz, que é o símbolo dessa nova aliança, que é uma coisa nova, uma nova era, Senhor, a era da graça, a era dos agraciados. A gente não é mais sobre o jugo da lei, mas somos debaixo da graça do Senhor, do teu sangue. Esse sangue a gente quer agora beber através desse vinho, Senhor, nos lembrando dessa aliança que o Senhor fez conosco, a fim que a gente reconheça que isso foi completo. O teu sacrifício, através do teu corpo, do teu sangue, foi o sacrifício do Cordeiro, que foi sacrificado, como anunciado por Isaías, é que foi completo. Não tem nada a ser acrescentado nessa aliança e nesse sacrifício. A gente reconhece o Senhor como Senhor das nossas vidas, o único Senhor e o único Salvador. Em nome de Jesus, podem tomar. Amém. Muito obrigado. Podem aplaudir o Senhor. Muito obrigado.